É o fim dos regimes especiais com a entrada da reforma tributária, e isso pode impactar muita gente, principalmente as empresas do e-commerce. Mas fica tranquilo que nesse vídeo eu vou explicar para você todos os detalhes. Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Anderson Souza, aqui do canal do Café Tributário, e vamos para um vídeo aqui, ó, que eu tenho certeza que vai gerar muitas dúvidas. As pessoas estão preocupadas, principalmente a galera do e-commerce, que já tá naquela assim, né? Eu devo entrar com um regime especial, não devo, já que não vai existir mais. Mas calma aí que eu vou explicar todos os detalhes para você tomar a melhor decisão. Porque nós temos que lembrar que estamos vivendo aí dois cenários, né? Um que é a reforma tributária, que ainda vai começar, e nós temos o cenário atual que a gente precisa sobreviver. Então a gente precisa encaixar aqui esses dois pontos para que vocês não fiquem perdidos e que o negócio de vocês cresça indiferente da legislação. Senão a gente fica maluco, para tudo e até chegar em reforma, imagina, depois prorroga e você não fez o que você tinha que fazer. Mas calma, vamos lá que eu vou explicar todos os detalhes para você. Só vou pedir uma coisa para você antes, obviamente, para você se inscrever no nosso canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar com aquele grupo de e-commerce que você tem, grupo daquelas pessoas que estão com as mesmas dores, porque pode contribuir aí também na construção dos nossos conteúdos, de ser mais assertivo aí junto com vocês, legal? Galera, vamos entender o seguinte, tá? O regime especial que eu estou falando aqui é aqueles casos, principalmente, que a gente vê muito, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, né? Hoje alguns outros estados, como Rio Grande do Sul também, mas Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais são mais famosos aí, principalmente quando a gente fala de e-commerce, certo? Legal. E aí nós estamos falando de uma reforma tributária, que para mim é uma deforma tributária, porque nós estamos falando de uma construção de uma legislação, aonde diz, né, na própria reforma, que os regimes especiais deixarão de existir. E vai vir várias dúvidas aqui quando a gente começa a falar sobre isso. E aí, o que vai fazer, Anderson? Nós estamos falando que a reforma tributária, ela inicia os seus testes, né, seus primeiros passos ali em 2026. Nós estamos em 2025, né, quando eu estou gravando esse vídeo, 2025. 2026, a gente já entra no novo cenário. 2027 vira chave para todo mundo. Que aí a reforma tributária tem o prazo de finalização em 2033 aí, né, acabou toda a outra parte de tributação e fica só com a reforma tributária. Ok. Vale a pena hoje você investir numa estrutura, talvez em Minas Gerais, Espírito Santo, ter outros gastos para um trabalho de 1 ano e meio aí, nós estamos falando de 2025, estou na metade do ano, nesse momento, até 2027 da virada de chave, 1 ano e meio, vale a pena ou não? Eu vou ser muito claro para você, porque eu gosto de me colocar no teu lugar, tá? Todos os clientes que a gente atende aqui no escritório, no nosso escritório de contabilidade, ou nossa empresa de consultoria tributária, eu sempre coloco duas posições, a posição do contador e a posição do dono do negócio, porque são posições diferentes, né? A visão do contador, ele sempre vai ser o cara mais conservador, ele vai ser o cara que vai eliminar a tua empresa do risco. Só que a gente sabe que no dia a dia a gente tem um cara que é muito importante ali no nosso negócio chamado concorrência. E se a gente não tiver preço para competir, é complicado. Então eu sempre olho os dois cenários para a gente tentar chegar na melhor estratégia aí ou modelagem de negócio. Então eu vou te responder, cara, vale muito a pena. Por que vale muito a pena? Eu vou te trazer aí alguns cenários, tá? Primeiro de tudo, na reforma tributária diz que vai ter uma participação entre os estados. Então, ou seja, vai acabar os regimes especiais, porém, os estados irão receber aí a sua contrapartida conforme a mercadoria for enviada. Então, exemplo, estou vendendo de São Paulo para Minas, então Minas vai receber aí parte do valor. Legal. Cara, mas nós estamos falando, olha isso, nós estamos falando de uma operação que ela ocorre 100% em Minas, hoje com regime especial, e das operações que só quando vende para Minas. A redução, o impacto de arrecadação do Estado é gigantesco. Então, eu, Anderson, já estou há 24 anos nessa área tributária, não consigo fechar essa conta. E aí a gente vai pensar no outro cenário, a gente vai falar assim, poxa, São Paulo, a gente sabe que é o principal polo do país, a questão de negócios, a questão logística, tudo mais, né? A gente sabe que é o polo comercial, é o polo de negócios. Vai valer a pena, por exemplo, estar em outro estado ou estar em São Paulo? Obviamente que muitas vezes, na maioria das vezes, nem estou manchando a imagem dos outros estados, pelo amor de Deus, mas
temos que ser pé no chão aqui, cara, vai valer muito mais a pena estar em São Paulo. E os outros estados, como que ficam nesse cenário? Óbvio que alguns outros estados, a gente vai trazer algumas particularidades que faz mais sentido, mas eu estou falando na questão geral da coisa. Então, se alguns pontos aí não mudarem, eu sinceramente não acredito que isso vai acontecer. Não que não vai acontecer a reforma, pelo contrário, a reforma vai acontecer. Já foram investidos milhões e milhões de reais nessa questão. O grande ponto é, algumas coisas precisam ser mudadas. E aí nós temos outros porquê, né? Por exemplo, ICMS-ST. Por que estão falando que o ICMS-ST com a reforma tributária não vai ter um fim? No primeiro passo era, acaba-se o ICMS-ST. No segundo ponto, vai vir uma nova modalidade de substituição tributária, porque o ICMS vai deixar de existir, ok? Nós estamos falando que o ICMS e o ISS vira IBS, legal. Então não podemos mais falar que é um ICMS substituição tributária. Mas a palavra substituição tributária, que é a antecipação do imposto, estão dizendo que alguns casos irão acontecer. Cara, que casos são esses? Me deixa mais claro isso. E isso não está claro ainda. Então são N situações que a gente precisa de respostas ainda. E para mim a principal, a gente tem um momento aqui no escritório chamado momento atualização, que é onde a gente reúne aqui os líderes 15 minutos, 2 vezes por semana, para discutir ali a atualização do dia. E isso é muito legal, da semana no caso, né? E hoje, que eu estou gravando esse vídeo, nós tivemos esse momento, e um ponto foi falado que, cara, e a mudança de governo? E se seguir o mesmo governo, possivelmente segue a linha de planejamento. Legal. E se muda o governo? A gente reconstrói tudo isso? Como que vai fazer? Então, assim, tem muitas dúvidas ainda que não foram esclarecidas. Ou seja, pela insegurança também que a gente vive no Brasil, isso faz também com que a gente sempre fica com um pé lá, um pé cá, um pé lá, um pé cá. E aí trava da gente tomar decisões. No entanto, você tem uma empresa para tocar. Você tem uma empresa que ela precisa sobreviver até chegar à reforma tributária, que daí nós estamos falando que 2026, parte de teste, 2027 vira a chave, 2033 finaliza. E se prorroga? E você não tomou aquela atitude naquele momento? Então existem riscos no negócio que precisam ser assumidos. Então, me colocando no teu lugar novamente, eu falo, vale muito a pena, porque se você tem um negócio que faz sentido ter um regime especial, porque também não é para todo mundo, tá, gente? A gente faz planejamento tributário aqui e vê vários tipos de empresa que não vale a pena ter um regime especial. Até porque assim você fala, economizei na parte tributária, legal, mas subiu o custo logístico, subiu o custo de estrutura, você vai ter 2 contabilidades para pagar, ou seja, tem outros gastos envolvidos. E aí quando você coloca na balança, às vezes não vale a pena. Então a economia tributária ela tem que ser boa ao ponto de suprir todos esses custos que estão envolvidos no processo. Esse é o ponto. E é por isso que eu sempre falo, cada empresa tem sua realidade. Então esses conteúdos que vocês ficam olhando na internet, muda para o real, faz um regime especial em Minas, e você sai fazendo sem olhar o teu negócio, é a pior besteira que você faz. Você constrói uma casa antes de planejar? Pode até construir, mas a possibilidade de dar ruim isso é grande. E é isso que você muitas vezes faz com a sua empresa. Você constrói uma casa sem planejamento. Então você constrói o alicerce e aí depois na hora que você sobe parede, você fala, putz, mas eu devia ter feito um quarto aqui. Óbvio, não fez. Por quê? Porque não planejou. E é isso que ocorre muitas vezes na empresa, tá? Então é importante a gente se atentar com as mudanças, sim, que traz a reforma tributária, mas ao mesmo ponto entender que eu estou no jogo hoje, qual é o jogo que vale? É esse jogo? Joga esse jogo, beleza? Então se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, comenta pra mim e me fala qual a sua dúvida, se fez sentido pra você, se não fez, e se tem algum ponto aqui que eu não falei que você gostaria que eu falasse. Deixa aqui nos comentários que eu respondo você, legal? E não esquece de se inscrever e compartilhar o nosso vídeo.